Olá pessoal, vamos começar a fazer uma sequência de postagens de videoaulas baseadas nos nossos encontros síncronos. Então vamos ao nosso primeiro vídeo. Então vamos começar a falar sobre a situação problema. A situação problema tem esses três enunciados, e esses três enunciados estão em linguagem vernacular. A intenção dessa situação problema é mostrar que a gente deve aprender a substituir a linguagem vernacular pela linguagem simbólica matemática. Então os três problemas são esses. Um número acrescido de 42 é igual a 103. O triplo de um número determinado, o triplo de um determinado número menos o dobro desse número é igual a 80. A metade de um determinado número mais um terço desse número é igual a 116. Então, a gente deve aprender a substituir a linguagem vernacular pela linguagem simbólica matemática. Ele começa então aqui. Represente por x o número mencionado no enunciado. Podemos escrever o enunciado do item A na seguinte forma: x mais 42 igual a 103. Note que ele aqui usou tudo como linguagem vernacular até aqui. Ele, em momento algum, usou um símbolo matemático para apresentar a variável x, a incógnita x. Ele não usou símbolos matemáticos no meio das frases. Eu quero agradecer a Renilda por ter mostrado os exercícios dela. E lá ela usou, por exemplo, um símbolo que a gente lê na matemática como implica. Só que na leitura da frase dela, não cabia a palavra implica. Então, naturalmente, ali eu já dei aquele aviso de que vocês não usem símbolos matemáticos no meio de frases vernaculares, sem que ela realmente esteja sendo lida naquele sentido. Então, se você vai escrever uma frase e essa frase tem a palavra implica e você quer substituir pelo símbolo matemático, muito cuidado na forma de substituir pelo símbolo matemático. Uma igualdade também, no outro exercício, de um outro colega de vocês, foi colocada sem que as duas coisas dos dois lados sejam iguais. Então, não use de forma alguma um símbolo matemático num contexto equivocado, num contexto errado. E uma igualdade, ela só deve ser escrita se o que estiver à esquerda foi exatamente igual ao que está à direita. Parece uma bobagem o que eu estou dizendo, mas os erros mais comuns desse tipo de exercício é alguém escrever uma frase aqui, escrever um sinal de igual e escrever um número, por exemplo, à direita, e a frase que está à esquerda não é o número que está à direita. Então não coloquem igualdades, não coloquem implica, não coloquem símbolos de portanto, etc., se não estiver exatamente naquele contexto, tá certo? Se não for exatamente aquele o sentido, não coloquem. Evitem misturar simbologia matemática com linguagem vernacular, porque isso não é o natural. Na maioria das vezes, quando você faz isso, você comete erros, tá bom? Então, primeiro exercício, o primeiro, como é que ele chamou aqui? A primeira situação problema se resolve dessa maneira. Um número mais 42 é igual a 103. Ou seja, isso é o que representa um número acrescido de 42 igual a 103. Agora, o triplo de um determinado número menos o dobro desse número é igual a 80. Então, novamente, linguagem vernacular separada de linguagem matemática. Então, represente por x o número mencionado nesse enunciado. Então, ele primeiro declarou a letra que ele vai usar para representar o número, ou seja, na computação, o pessoal chama de declaração da variável, né? Quando você está preparando um algoritmo, por exemplo, você declara as variáveis, diz se as variáveis são numéricas, diz se as variáveis são literais, diz se as variáveis são contínuas, diz se as variáveis são discretas. Então, você faz uma declaração de variáveis. É exatamente a mesma linha de raciocínio que a gente usa lá nos algoritmos da computação, certo? Você primeiro declara a variável. Então, vamos declarar a variável. Represente por x o número mencionado nesse enunciado. Eu declarei que a minha variável, ou a minha incógnita nesse caso, porque vai ser um só resultado, essa minha incógnita aí, ela é declarada pelo número x. Então, onde o x aparecer, estará um número. O número do enunciado será representado pelo x. E aí o que diz o enunciado? Diz que o triplo de um determinado número, 3x, menos o dobro deste número,
é igual a 80. Então, o que está escrito aqui é exatamente a mesma frase da situação problema. Então, onde 3x significa o triplo de x, isto é, 3 vezes x, e 2x significa o dobro de x, isto é, 2 vezes x. Ele ainda esclareceu abaixo, mas se você parasse a questão aqui, colocasse aqui um ponto, a questão já estaria resolvida, porque o que foi pedido foi que você escrevesse a situação problema na linguagem matemática. Então, até aqui a questão já estaria resolvida. Daqui para frente ele deu uma explicação que pode ser dada ou não, porque já deve ser entendido que 3x é o triplo de x e 2x é o dobro de x. Então, essa questão poderia até ter terminado aqui, né? Mas ele quis ser mais claro. Agora, é preciso tomar muito cuidado para não explicar mais do que o que necessita, certo? Também é importante. Eu vi também que alguns colegas de vocês que me mandaram exercícios, eles colocaram, por exemplo, aqui o x em evidência. Uma situação como essa, colocava o x em evidência e iam resolver a questão. Quando o enunciado pedir a você apenas para escrever na linguagem simbólica, ele não está pedindo para você resolver a equação. Então, eu aconselho a você nunca dar uma resposta a um problema matemático a mais do que o que foi pedido. Porque pode ser entendido pelo avaliador, pelo professor, que você foi a mais porque não entendeu que a pergunta só era até ali. Ou seja, se você der uma resposta excessiva, pode ser entendido que você não entendeu o problema. Portanto, só dê a resposta que ele for pedir. Então, C. Represente por x o número mencionado nesta frase. A frase que ele está falando vai ser a metade de um número mais um terço de um número igual a 116. É a nossa situação problema C. A metade de um determinado número mais o terço desse número é igual a 116. Então, está aqui representado. A metade x sobre 2, a outra o terço x sobre 3 igual a 116. Aí ele aqui especifica, onde x sobre 2 designa a metade de x e x sobre 3 designa a terça parte de x. Repito, não há necessidade de escrever a parte final, a solução já está até aqui, mas ele quis deixar ainda mais claro. De proposta 1.1. Escreva as frases seguintes em linguagem simbólica. É o mesmo tipo de problema, né? O triplo de um determinado número é igual ao seu dobro mais 4. Ou seja, comece a resolver assim. Linguagem vernacular primeiro, depois a linguagem simbólica. E se quiser dar a explicação do que significa cada parcela que você colocar, tudo bem. Mas se você parar aqui, a resposta já é aceitável. Então, o triplo de um determinado número. Então, seja x o número do enunciado. Né? Então, deixa eu filar aqui uma delas. Então, podemos reescrevê-la da seguinte maneira. Aí, reescreve 3x mais, é o dobro, o triplo de um determinado número é igual ao seu dobro mais 4. Então, 3x igual ao seu dobro, 2x mais 4. Então, 3x igual a 2x mais 4. E não resolve, pelo amor de Deus. Tá? Ninguém está pedindo para você resolver a equação. Um determinado número menos 17 é igual ao dobro desse número mais 4. Então, a mesma coisa. Represente por x o número mencionado nessa frase. Aí, então, podemos escrevê-la da seguinte maneira. Ou, usando o enunciado da B. Represente por x o número mencionado nesse enunciado. Podemos reescrevê-lo na forma. Bem, tem várias maneiras de você dizer isso. Então, um determinado número menos 17 é igual ao seu dobro. É igual ao dobro desse número, mais 4 já foi, eu já falei. E o que seria... Não, eu falei a letra A. Então, um determinado número é o x. Menos 17, então x menos 17, igual a 2x, o dobro desse número, mais 4. Então, mais, sinal de mais e o número 4. A quarta parte de um número, mais a sua quinta parte, é igual a 115. Então, a mesma coisa, faz a parte da linguagem vernacular, apresenta o x e avisa que vai reescrever a frase na linguagem simbólica. E reescreve, né? A quarta parte de um número, x dividido por 4, mais, sinal de mais, depois a sua quinta parte, x dividido por 5, igual a 115. É isso que você vai escrever para essa atividade proposta. Bem,
o método da inspeção direta ou das tentativas. Então, de um modo geral, as equações a uma incógnita aparecem associadas a alguns problemas nos quais se deseja determinar uma certa grandeza desconhecida, ou seja, uma incógnita. As situações problemas seguintes exemplificam essa nossa afirmação. O método da inspeção direta ou das tentativas será representado em suas soluções. Então, está aqui a situação problema para falar do método das tentativas ou método da inspeção direta. João tinha uma certa quantia em sua conta bancária. Após um depósito de R$ 412, seu saldo bancário passou para 2.311. Quanto João tinha inicialmente, antes do depósito, em sua conta bancária? Ora, João tinha X. Então você vai escrever na parte vernacular, né, na parte em que você vai usar a linguagem normal, você vai escrever seja X o número que representa a quantia que João tinha em sua conta bancária. Ponto. Então, aí você vai e escreve, por exemplo, já na linguagem matemática, né? X mais 412 vai ser igual, vai botar igualdade, isso já é em linguagem matemática, X mais 412 igual 2.311, vírgula 00. Não precisa do vírgula 00 porque você está só com o número inteiro, né? Ponto. Ou você pode colocar o vírgula 00, aí se colocar no 412 tem que colocar no 2.311. Tem que manter o padrão dos números. Ponto. Você terminou a parte inicial vernacular e a armação do problema a partir da linguagem simbólica. Agora, daí para você resolver, o que está sendo proposto aqui, ou na verdade o que está sendo avisado aqui nessa sessão, é que você pode não conhecer nenhuma técnica e quando você vai ensinar isso a uma criança, você não obrigatoriamente tem que ensinar a ela logo que ela vai subtrair 412 dos dois lados da igualdade. Você pode simplesmente dizer a ela, você consegue resolver e deixa ela tentar, mesmo que ela não saiba como resolver ainda subtraindo dos dois lados, para que ela desenvolva as intuições dela. Então, a tentativa direta o método da inspeção direta ou as tentativas é um aviso para você que, mesmo que você não conheça a técnica, você pode dar essa pergunta para uma pessoa que não conhece nada sobre equações de primeiro grau e ela vai ter a noção de que se havia um dinheiro na conta e foi acrescentado 412, então dá 2.311, ela vai saber que se ela pegar o 2.311 e tirar os 412, ela vai saber o número que tinha na conta. Isso é intuitivo. Pode ser feito por meio de uma inspeção direta ou tentativa com muita facilidade, porque as pessoas têm uma noção de matemática sem conhecer equações de primeiro grau. Mas é exatamente isso que esse conteúdo está chamando a atenção a você. Mesmo que você tenha intuições para resolver os problemas mais simples, quando os problemas vão ficando mais complicados, as intuições vão desaparecendo. Lá no nosso grupo no WhatsApp, por exemplo, eu fiz aquela proposta lá, né? O cara quer casar com a menina e o pai chega para ela e diz, olha, eu aceito que você case, mas primeiro você tem que resolver o seguinte problema. Eu sou 10 anos mais velho do que a minha esposa. E a minha esposa tem o dobro da idade, como é mesmo, quem é que é o 2x, x mais 10? A filha ou do filho? Da filha ou do filho, o dobro da idade da filha ou do filho? A esposa. Porque eu fiz com os dois enunciados, porque pode ser que seja uma menina querendo casar com um rapaz, né? E eu não quis ser machista e colocar o enunciado só para homem. Mas eu vou enunciar para homem porque é a minha posição no caso. Então, se eu vou querer casar com uma moça, e o pai chega para mim e diz, olha, eu sou 10 anos mais velho do que a minha esposa, e a minha filha a minha esposa tem o dobro da idade da minha filha. Então, e a soma dos 3 dá 100, é um problema que você intuitivamente, assim, só pensando, não chega tão facilmente à resposta. Então, o método da inspeção direta ou tentativas vai ser muito mais complicado quanto mais complicado for o problema. Então, esse tópico está aí na apostila para dizer a você que o método da tentativa, ele é possível ser executado para qualquer problema, na verdade. Mas só que vai depender muito da intuição de cada um. Vai ter gente que, mesmo que não conheça equações de grau 1, vai conseguir resolver chutando, tentando, até conseguir um número. Vai conseguir.